Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivan Rodrigues, no nosso canal Crente Matuto. Você ainda que não é inscrito, vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para mais notificações, dá o seu likezinho e vamos para mais um vídeo de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. É o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 7 ao versículo 13. Temos algo para trazer, para compartilhar com vocês. Eu quero fazer o máximo, o uso do nosso tempo aqui, aproveitar o máximo para compartilhar. Apocalipse 3, versículo 7, e diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, sei que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saiba que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Nós costumamos usar os evangelhos nesses nossos momentos de ministração, mas hoje eu trouxe um texto em Apocalipse. Apocalipse, a palavra Apocalipse é uma palavra grega, e muito do que nós temos na Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito num grego, numa língua que não se usa mais. Esse grego da Bíblia é chamado grego koiné, é um grego antigo. Existe o grego ainda, na Grécia se fala grego, mas não é mais esse grego da Bíblia. O Apocalipse era um termo utilizado até mesmo pelos judeus para traçar assuntos futuros, para falar de algo que estaria por acontecer. E esse nome Apocalipse, ele não foi dado pelo autor do livro. Não foi João quem deu esse nome de Apocalipse. Esse nome foi colocado posteriormente. E quem escreveu Apocalipse foi João, servo chamado por Jesus Cristo. Esse João, ele foi condenado a um exílio para a ilha de Patmos, onde o Império Romano, no período em que isso daqui foi escrito, o Império Romano estava dominando a parte do mundo antigo. O nosso território, a região em que nós moramos, no mundo antigo nem se sabia que existiam as Américas, não se tinha consciência da existência das Américas. Porém, nas Américas já existiam pessoas que não tinham consciência da existência de pessoas na África e muito menos na Ásia. Então, quando se escreve o Apocalipse, o que o homem tinha em mente, até se pensava que o mar e o final da terra se acabava no abismo, em que os navegantes iriam navegando, quando chegassem no final iam cair no abismo. Esse era o pensamento do mundo antigo. Não se entendia que a terra tinha o formato que tem, porque o homem não tinha como saber disso. Então você e eu, que hoje estamos vivendo no século XXI,
você e eu temos muito mais informações do que um cientista no mundo antigo. Conhecemos muito mais coisas científicas do que aqueles homens no mundo antigo. E a linguagem que a Bíblia usa é uma linguagem para um homem do seu tempo. Então hoje, quando as pessoas procuram respostas na Bíblia, respostas relacionadas à antropologia, antropologia é o estudo do homem, ou arqueologia, paleontologia, paleontologia é o estudo dos fósseis. Essas coisas não vão encontrar na Bíblia, porque o homem do mundo antigo não sabia que isso existia. Então algumas pessoas, elas debatem, querem questionar a Bíblia, principalmente em relação ao livro do Gênesis, que a linguagem que a Bíblia usa para falar do Gênesis, para falar da criação do homem, é uma linguagem bem simples. É uma linguagem básica que o homem daquele período poderia entender. Então, quando alguém procura discutir em textos bíblicos com a ciência, não vai dar certo. A Bíblia é um livro que foi escrito para homens que viveram num período extremamente antigo, onde o conhecimento naquele período era um conhecimento extremamente precário e básico. Então, dando essa introdução para vocês, nós estamos falando de um livro que foi escrito por um homem que estava no exílio. Ele foi levado para lá para morrer. Ele foi condenado à morte. Esse homem era servo de Jesus Cristo, foi escolhido por Jesus Cristo. E quando ele recebe essa revelação, ele recebe a visão e aquela posição que ele tinha, a autonomia e a autoridade do Espírito de Deus, dando a ele palavras e dando a ele visões. Em alguns momentos, quando você tiver a oportunidade de ler o Apocalipse, você vai ver que ele vai falar de visões. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, por curiosidade, o Apocalipse tem 4 séries de 7. São 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos. Flagelos são coisas ruins. São, como poderia usar outro sinônimo para isso de flagelo? Quando acontece um terremoto e as pessoas ficam com as casas destruídas, quando acontece uma tragédia que envolve muitas pessoas. Porque se cai a casa de uma pessoa, a tragédia foi só para aquela família. E o restante da vila ou do bairro, ninguém sente nada. Mas quando acontece algo de grande monta, de grande porte, muitas pessoas ficam desabrigadas, muitas pessoas passam fome, isso se chama flagelo, onde as pessoas estão sofrendo. Então, a Bíblia, no Apocalipse, fala de 7 situações em que a humanidade vai passar por um flagelo, por uma situação ruim, onde vai englobar grande parte da população mundial. E nós estamos no trecho onde fala das 7 cartas. Você vai ler e ele vai falar para as 7 igrejas da Ásia. E essas palavras que foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia são palavras que a igreja, de uma forma geral, a igreja no mundo inteiro, toma para si. E nós vamos tomar hoje para nós, nessa noite, o que foi direcionado para a igreja em Filadélfia. Então, o nome dessas igrejas, das 7 igrejas, são igrejas que realmente existiram. E são cidades que existiram no mundo antigo. Muita coisa mudou, muita coisa foi alterada. Mas o que nós vamos trazer é aquilo que tem importância para as nossas vidas. Então, quanto à estrutura literária, o livro é formado de 4 visões. Cada uma iniciada com um convite. Vem e vê. Ou seja, Deus está revelando. Então, nós temos todo esse aparato dentro do Apocalipse, e o que nós temos que é extremamente importante, que nós vamos usar como base para nós, é relacionado ao advento da segunda vinda de Cristo. Jesus prometeu que ele viria uma segunda vez. Ele ainda não veio, embora algumas seitas tenham dado até datas da vinda de Jesus, fizeram projetos aí, fizeram cálculos e disseram que Jesus iria vir em 1800 e alguma coisa, Jesus não veio. Depois fizeram outro cálculo, 1870, e aí Jesus também não veio. E
por conta disso, os homens tentando adivinhar a vinda de Cristo. Cada vez que acontece um flagelo, acontece algo de forma que o mundo passa por um problema seríssimo, se imagina que Jesus viria. Veio a Primeira Grande Guerra Mundial em 1918, onde assolou grande parte da Europa. A Segunda Grande Guerra Mundial, que começou em 1939 e trouxe uma quantidade enorme de envolvimento das nações. Se imaginava que Jesus viria naquele período. Quando houve esse movimento dos alemães com o movimento nazista, matando, aprisionando os judeus, se imaginava que Jesus também viria. Ele também não veio naquele período. Então, existiram vários períodos em que o homem achou que Jesus viria e Jesus não veio. Existe projeto da parte de Deus em relação a alcançar muitas pessoas no mundo. Hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. É um número gigantesco de pessoas. Só de cristãos nós somos mais quase 3 bilhões de pessoas cristãs no mundo. É um número gigantesco. No período em que a Bíblia foi escrita e que o Apocalipse foi escrito, existiam poucos cristãos. O cristianismo estava engatinhando. O período em que esse texto foi escrito, não se imaginava nem que o mundo é da forma que ele é. Então, como eu estou citando para vocês, não se tinha ideia da dimensão do mundo. Não se tinha ideia de quantas pessoas existiam no mundo. Não se sabiam quantas línguas. Não se tinha uma ideia dessa dimensão grandiosa que tem. E por conta disso, sem o homem saber as coisas de Deus, o homem fica maquinando coisas como se Deus dependesse da inteligência ou da forma do homem pensar. E a Bíblia, ela impressiona. Por quê? Porque ela não segue a linha de pensamento humano. Deus, ele vai muito além da forma como eu penso, da forma como você pensa, o que seria certo, o que seria adequado. Segundo a Bíblia, os nossos pensamentos, eles são pensamentos que não são levados em consideração a Deus. E algumas pessoas, elas vivem como se Deus dependesse do pensamento e da vontade delas. No mundo em que nós vivemos, algumas pessoas acham que pode impressionar Deus com o que fazem, com o que dizem, com o que prometem. E eu digo a vocês, Deus não se impressiona com coisa alguma. Deus não depende dos pensamentos ou da vontade humana. Porque se ele dependesse, ele deixaria de ser Deus. Simples assim. Então Deus não depende de nós. Somos nós que dependemos dele. E baseados nisso que eu estou contando para vocês, quando o profeta de Deus, o apóstolo escreveu, ele não tinha consciência. Mas o Espírito Santo de Deus sempre soube que um dia nós estaríamos aqui. Glória que nós seríamos alcançados e que vocês estariam aqui nesse lugar. Isso é uma grande oportunidade. É verdade. É uma grande oportunidade, embora não seja uma condição boa para vocês, e com certeza vocês não gostariam, nem imaginavam que estariam aqui, mas estão. Não é verdade? Nem tinha ideia disso. E nem eu também, como eu disse isso da última vez que eu estive aqui. E é isso que nos impressiona. É impressionante saber como as coisas que Deus faz para alcançar aqueles que Ele ama. E o que é impressionante é isso. É entender que o amor de Deus é um amor que vai além das circunstâncias, vai muito além dos projetos humanos. Verdade. Porque todos nós projetamos coisas para nossas vidas. Projetamos estar num lugar diferente, projetamos estar num lugar melhor, fazendo uma outra coisa, mas estamos aqui em 2021, juntos nessa noite, num lugar aberto, num lugar onde vocês nunca imaginaram que estaria, mas o Senhor sempre soube. E a oportunidade que vocês estão tendo de ouvir está sendo hoje. Talvez se vocês não estivessem nessa circunstância e nesse lugar, vocês não estariam dando ouvidos como vocês estão atentos ao que eu estou falando. Amém. E a importância disso para a vida de vocês é uma importância fundamental. Porque tudo que a Bíblia diz e traz para nós diz respeito não somente à minha e à tua vida material, mas ela diz respeito a algo que é muito mais importante, que é a vida espiritual. Deus e o Senhor Jesus veio ao mundo não para salvar o meu corpo ou o teu corpo,
muito menos para nos dar condições melhores. Isso são circunstâncias. O que ele veio fazer é salvar a alma humana. E nesse mundo que nós vivemos, um mundo tão globalizado, onde as pessoas estão focadas em tantas coisas, a última coisa que as pessoas estão focadas é na alma. Vê se você encontra com alguém por aí e alguém vai falar para você, olha, eu estou preocupado com a minha alma. Você já viu alguém falar isso? Não. Se estiver falando, você fala, o cara está chapado, né? Está doido. Mas é incrível, nós não nos preocupamos com uma coisa que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, usou trazer o seu filho por conta de algo que nós não damos nem ligância para isso. É verdade. Isso para mostrar o quanto nós estamos fora do projeto de Deus. O quanto a nossa mente está desviada da mente de Deus. Enquanto Deus pensa na nossa alma, nós pensamos apenas na nossa carne, no nosso bem-estar pessoal. E o que eu estou falando para vocês não é uma coisa que o evangélico também não vive pensando nisso. Ele pensa em alguns momentos, mas o tempo todo não. E quem nunca ouviu falar, quem nunca sentou para ouvir texto bíblico, menos ainda. Menos ainda. E quando o Espírito falou para João escrever, a primeira coisa que ele começa aqui falando, ele diz... E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu estou no versículo 7. E o que vem a ser isto? E que linguagem é esta? A chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. Chave de Davi é uma linguagem. Lembra que eu falei para vocês? A Bíblia é cheia de linguagem, figuras de linguagem. Não é uma linguagem simples. Porque, para entender o que está escrito aqui, eu preciso trazer algumas informações para vocês. É por conta disso que as igrejas e os movimentos evangélicos têm os pastores. É função dos pastores estudarem, para poder trazer um melhor entendimento da palavra. Porque se as pessoas forem ler por si mesmos, sem ter nenhum material, dificilmente vão entender o que está escrito aqui. A chave de Davi corresponde a essa linguagem. Imagine o seguinte, até vocês vão entender porque no Brasil acontece isso. Quando chega o carnaval, que está próximo, tem o Rei Momo. Vocês já viram falar, né? A maioria de vocês já viu falar. E o Rei Momo, ele recebe a chave da cidade, que geralmente o prefeito vai lá numa cerimônia e está lá o Rei Momo, e o prefeito vai lá e entrega a chave da cidade para o Rei Momo e falando assim, ó, comece a festa. Aquela chave simbólica que ele está entregando ao Rei Momo, quer dizer que a partir do momento em que o prefeito entrega a chave ao Rei Momo, quem passa a ser o principal autoridade naquele momento? O Rei Momo. Então é como se o prefeito dissesse, ó, a partir desse momento, todo mundo pode tocar do jeito que for, é você que é o chefe. É simbólico, a gente sabe que isso não vai ser verdade, né? Que o Rei Momo não vai mandar na cidade, mas é uma simbologia de que uma autoridade está entregando. Então essa linguagem quer dizer o seguinte, a chave de Davi é que no mundo antigo, quando um rei ele tinha os seus auxiliares, ele tinha a sua sala onde guardava joias, onde guardava o ouro, onde guardava pedras preciosas. Essa chave só era passada do rei para a mão de alguém que ele confiasse muito. Então essa linguagem quer dizer o seguinte, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, recebe autoridade vinda do Pai para que ele pudesse abrir a oportunidade, ou seja, a porta agora da salvação. Glória a Deus. Não existia salvação antes de Deus mandar o seu Filho à terra. Eu disse para vocês que a humanidade já está aqui. A ciência diz que tem por volta aí de pelo menos 200 mil anos.